O mundo nunca enfrentou uma emergência de fome como essa. Pode dobrar o número de pessoas que enfrentam a fome aguda para 265 milhões até o final deste ano. Na maior favela da capital do Quênia, pessoas desesperadas para comer disparam durante uma recente distribuição de farinha e óleo de cozinha, deixando dezenas de feridos e 2 pessoas mortas. Na Índia, milhares de trabalhadores fazem fila 2 vezes por dia para pão e legumes fritos para manter a fome sob controle. Em toda a Colômbia, famílias pobres penduram roupas e bandeiras vermelhas nas janelas e varandas como um sinal de que a fome está ali. A pandemia de coronavírus trouxe fome a milhões de pessoas em todo o mundo. Os bloqueios nacionais e as medidas de distanciamento social estão secando o trabalho e a renda e provavelmente atrapalharão a produção agrícola e as rotas de suprimento, deixando milhões preocupados em como conseguirão o suficiente para comer. O coronavírus, às vezes, é chamado de equalizador porque adoeceu tanto os ricos quanto os pobres, mas quando se trata de comida, o ponto em comum praticamente acaba. São pessoas pobres, incluindo grandes segmentos das nações mais pobres do mundo, que agora passam fome e enfrentam a perspectiva de morrer por inanição. Na verdade, o coronavírus foi um empate até certo ponto, mas agora ele está sendo um grande revelador que está puxando a cortina de volta para o descaso com aqueles mais carentes. Esses fatos estão expondo profundamente a desigualdade deste mundo. 135 milhões de pessoas já enfrentavam escassez aguda de alimentos, mas agora, com a pandemia, mais 130 milhões poderiam passar fome ainda em 2020. Estima-se que 265 milhões de pessoas possam ser levadas à beira da fome até o final do ano. O mundo já passou por graves crises de fome antes, mas essas eram regionais e causadas por um fator ou outro, como condições climáticas, desacelerações econômicas, guerras ou instabilidade política. Mas, segundo os especialistas, essa crise da fome agora é global e causada por uma infinidade de fatores ligados à pandemia do coronavírus e à consequente interrupção da ordem econômica. A súbita perda de renda para inúmeros milhões que já viviam de maneira direta o colapso dos preços do petróleo e problemas contínuos como mudanças climáticas, violência, deslocamentos populacionais e desastres humanitários. Desde Honduras, a África do Sul e a Índia, protestos e saques começaram em meio a frustrações devido a bloqueios e preocupações com a fome. Com o encerramento das aulas, mais de 368 milhões de crianças perderam as refeições e lanches nutritivos que normalmente recebiam na escola. Não há escassez de alimento em todo o mundo ou fome em massa da pandemia, ainda. Mas problemas logísticos no plantio, colheita e transporte de alimentos deixarão os países pobres expostos nos próximos meses, especialmente aqueles dependentes de importações, segundo especialistas. Embora o sistema de distribuição e varejo de alimentos nos países ricos seja organizado e automatizado, os sistemas nos países em desenvolvimento são intensivos em mão de obra. Essas cadeias de suprimento são muito mais vulneráveis à pandemia de Covid-19 e aos regulamentos do distanciamento social. No entanto, mesmo que não haja um grande aumento nos preços dos alimentos, é provável que a situação de segurança alimentar das pessoas pobres se deteriore significativamente em todo o mundo. Isso é especialmente verdade para economias como o Sudão e o Zimbábue, que estavam lutando antes do surto, ou aquelas como o Irã, que cada vez mais usam as receitas do petróleo para financiar bens essenciais como alimentos e medicamentos. Na Venezuela, a pandemia pode causar um golpe devastador para milhões de pessoas que já vivem no maior colapso econômico do mundo fora da guerra. A incerteza sobre os alimentos também está se formando na Índia.
onde trabalhadores com salários diários, com pouca ou nenhuma rede de segurança nacional, enfrentam um futuro em que a fome é uma ameaça mais imediata do que o próprio vírus. À medida que os salários simplesmente desaparecem, estima-se que 500 mil de pessoas deixaram as cidades para voltar para suas casas no interior, desencadeando a maior migração em massa do país desde a independência. Em uma noite recente, centenas de trabalhadores migrantes que ficaram presos em Nova Delhi depois que um bloqueio foi imposto em março com pouco aviso, estavam sentados à sombra de uma ponte esperando a chegada da comida. Os refugiados e as pessoas que vivem em zonas de conflito provavelmente serão os mais atingidos. Os toques de recolher e restrições ao movimento já estão devastando a escassa renda das pessoas deslocadas no Uganda e na Etiópia. Medidas de contenção na Nigéria, que abriga quase 600 mil refugiados que fogem de conflitos no Mali, levaram a um aumento no preço dos alimentos, segundo o Comitê Internacional de Resgate. Os efeitos das restrições podem causar mais sofrimento do que a própria doença, se algo não for feito para intervir em meio a essa situação. A pandemia também está diminuindo os esforços para lidar com a praga histórica dos gafanhotos que assola o leste de Chifre da África. O surto é o pior que a região já viu em décadas e ocorre logo após um ano marcado por secas e inundações extremas. Mas a chegada de bilhões de novos enxames poderia afundar ainda mais a segurança alimentar. A proibição de viagens e o fechamento de aeroportos estão interrompendo o fornecimento de pesticidas que podem ajudar a limitar a população de gafanhotos e a economizar pastagens e culturas. Como muitos passam fome, existe uma preocupação em vários países de que a escassez de alimentos leve à discórdia social. Na Colômbia, os moradores do estado costeiro de La Guajira começaram a bloquear estradas para chamar a atenção para a necessidade de alimentos. Para atenuar o impacto dessa crise, alguns governos estão fixando preços de itens alimentares, entregando comida de graça e implementando planos para enviar transferências de dinheiro para as famílias mais pobres. Alguns estão arrecadando dinheiro através das plataformas de financiamento coletivo, enquanto outros iniciaram campanhas para comprar refeições para famílias carentes. No Brasil, vários artistas estão fazendo lives solidárias. E você? O que pode fazer para ajudar a quem está passando fome neste momento? O isolamento social, infelizmente, é o único método eficiente para evitar a propagação do patógeno. Mas algo precisa ser feito para erradicar a fome dos países mais pobres. Algo precisa ser feito para amparar as famílias que estão em condição de miséria, não somente aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Durante décadas, o problema do mundo nunca foi a falta de alimentos, mas sim a distribuição deles. Já foi comprovado por diversos especialistas que existe comida suficiente para alimentar toda a população da Terra. Mas, infelizmente, falta vontade, falta empatia. Talvez seja parte de algum grande plano onde promover o caos fortaleça a permanência do projeto de poder. Talvez seja interessante para alguns que pessoas realmente passem fome. Talvez a fome traga riquezas e luxo para pessoas desalmadas. Mas uma coisa é certa: alimento para todos existe. O que falta é boa vontade. Para quem acredita nas profecias da Bíblia, é difícil não olhar o cenário atual e não se lembrar dos cavaleiros do Apocalipse. O coronavírus representando o cavaleiro peste. E agora, o cavaleiro da fome está se aproximando. E depois disso? Podemos esperar o cavaleiro da guerra? Só o tempo dirá. E o que nos cabe é alimentar a esperança e a fé para que possamos passar de cabeça erguida diante dessa turbulenta situação. Se me permitem, uma opinião pessoal, eu particularmente confio somente no Messias. E é nele que eu espero, é nele que eu deposito minha confiança. E é a ele que peço que todas essas famílias que estão desamparadas com fome sejam socorridas o quanto antes. E é a ele que eu entrego a vida da minha esposa, da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos
e da minha pequena Saori, que acabou de nascer, que tem apenas 3 meses, para que Ele nos proteja. E é nas mãos de Cristo que também coloco a vida de cada um de vocês e das suas famílias. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Fala pra gente aí nos comentários. Se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos, mas não espere o YouTube te notificar, porque o YouTube não vai enviar os meus vídeos para você. Mesmo que você marque o sininho e ative todas as notificações. Venha todos os dias conferir que sempre vai ter um conteúdo de qualidade para você. Se você está me acompanhando pelo Facebook, venha conhecer o meu canal no YouTube. Se você está aqui no YouTube, você pode me seguir também lá na página do Facebook, O Documentarista. Só pesquisar que você me acha. Eu vou ficando por aqui e desde já agradeço a audiência, o carinho e, acima de tudo, o respeito. Fiquem com Deus. Shalom.